Olá, pessoal, tudo bem? Professora Bruna aqui para mais uma aula de redação. Hoje nós vamos falar sobre o audiobook ou audiolivro, que é uma especialidade que foi criada para auxiliar pessoas com deficiência visual a conseguirem ouvir, né, ler livros de diversos tipos e gêneros. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Esse conteúdo está lá no livro 9, na página 237, se eu não me engano, isso mesmo, 237. Bom, a gente começa aqui o nosso módulo, né, perguntando se você sabe o que é um audiobook. E aí, sabe o que é um audiobook, um audiolivro? Pelo próprio nome, né? Livro em formato de áudio, beleza? Então, olha só, a própria palavra em si dá um indicativo do que define esse gênero. Trata-se de um livro feito para ser ouvido. E aqui a gente tem embaixo uma foto, né? Os audiobooks se definem como simplesmente o livro que é para ser ouvido e não lido. Mas também tem como você ouvir e ler ao mesmo tempo, se você tiver, né, a sua visão completa. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco da história do audiolivro, qual foi o objetivo da criação do audiolivro, por que ele foi criado e para quê. Bom, apesar de soar como algo inovador para a gente agora, né? Os audiobooks, também chamados de audiolivros, não são recentes. Já na década de 1920, ou seja, 100 anos atrás, no Reino Unido, surgiu a ideia de se realizarem audiobooks, a fim de possibilitar a pessoas com deficiência visual o acesso ao que era produzido para ser lido. Então, assim, provavelmente você já deve ter se perguntado como é que o cego lê, né? Ele não lê olhando para o papel, obviamente, porque ele tem uma deficiência visual, mas ele ouve, ele escuta o livro, ele escuta a narrativa. E foi com esse objetivo que o audiolivro foi criado, né? Para auxiliar pessoas com deficiência visual. Hoje, não somente para as pessoas com deficiência visual, o audiolivro serve, ele serve também para pessoas, por exemplo, que estão no trânsito, estão dirigindo, tem pegar ônibus, tem que ir para o trabalho, estão fazendo outras tarefas, podem estar ouvindo também o audiolivro. É bem parecido com um podcast, lembra? Que é aquela conversa falada, só que na verdade no audiolivro tem toda uma narrativa, tem a leitura do livro, então não é uma conversa como acontece no podcast, tá? Foi na década de 1930, contudo, que esse gênero nasceu efetivamente, tendo como berço os Estados Unidos. E nesse início eram gravados trechos bíblicos, que na verdade, né, a Bíblia, os maiores livros do mundo, mais vendidos e mais lidos, a Bíblia ela era a principal fonte de gravação do audiolivro, do audiobook. E aí, se vocês quiserem ouvir a Bíblia, tem na internet, tá? Existem aplicativos, existem sites. O que eu acho mais fácil de achar é no YouTube, porque não precisa pagar, né? Existem aplicativos que são pagos, aí você não tem acesso a tudo. E, às vezes, não é tão bom partir para esse custo aí financeiro, né? Se você tiver a possibilidade de ler um livro, é sempre bom lê-lo. Vamos lá! Quanto ao suporte em que os audiobooks eram gravados, é importante destacar que as mídias, quase 100 anos atrás, não eram tão avançadas quanto são hoje. Então, os primeiros audiobooks foram gravados em discos de vinil. Vocês conhecem disco de vinil? Aqui, ó. Aquele discão grandão, preto, enorme. Eu tinha vários aqui na minha casa, mas infelizmente todos foram embora. Gostaria de ter mais. Esses discos eram tocados e eram divulgados. Era assim que há um tempo atrás também as músicas, os artistas divulgavam seus LPs, né? Suas obras. Então, esse era aqui o disco de vinil que deu lugar ao CD e hoje não usamos tanto CDs, né? Vamos lá! Anos depois, os vinis foram substituídos pelas fitas. É verdade, tem a fita antes do CD, ó. Primeiramente as fitas magnéticas e depois as cassetes. As fitas cassetes, aliás, tiveram força até a década de 80, em razão da capacidade de armazenamento que tinha mais capacidade do que as fitas magnéticas. E depois vieram os CDs. Hoje, as mídias virtuais conquistaram sua vez, tornando ainda mais fácil a difusão dos audiobooks.
principalmente em virtude da democratização da informação promovida pela internet. Então, olha só, os audiobooks acompanharam o desuso das fitas cassete e o aparecimento dos CDs, assim como várias mídias, né? Assim como também, por exemplo, filmes eram enviados em grandes rolos de filme e aos poucos eles foram sendo inovados e hoje a gente assiste um filme no computador, Netflix, no celular. Então, a tecnologia sempre está em renovação. Se os audiobooks surgiram pela necessidade de incluir socialmente pessoas com deficiência visual, especificamente quanto aos hábitos de leitura, hoje é possível afirmar que eles conquistaram mais uma função. Basta refletir sobre o cotidiano conturbado que é vivenciado em muitas cidades, especialmente em as metrópoles e seus arredores. Por um lado, as pessoas, de maneira geral, possuem poucas horas realmente livres, que possam dedicar a atividades como a leitura, infelizmente, né? Por outro, elas passam muito tempo do seu dia a dia no transporte público ou no particular. Desse modo, os audiobooks podem ser uma alternativa para transformar tais momentos em situações produtivas, em que o deslocamento seja visto como um tempo livre e proveitoso. Não raro, portanto, há quem ouça livros enquanto se transporta de um lugar a outro da cidade. Ó, por exemplo, coloca ali um audiolivro no carro e vai ouvindo enquanto está no trânsito. Quando está dirigindo, tem gente que demora 2 horas para chegar a algum lugar. Então, realmente, se você tiver muito afim, se você quiser ter essa leitura, eu acho que vale a pena. Até porque, né, tem muita gente que tem preguiça de ler. E, às vezes, com alguém falando, com o livro sendo narrado para você, pode ser mais fácil, até para conseguir, focar a sua atenção naquela leitura. Para produzir um audiobook profissional, é preciso que se tenha à disposição um estúdio de gravação ou, pelo menos, bons equipamentos de gravação. E aí, pessoal, quando a gente está falando disso, eu estou aqui dando aula na sala, o meu pai foi procurar para mim uma... Me dá aqui, pai. O que é isso? É filme. Eu sei, é um filme, mas tem um nome específico. Película. Película? Olha só, pessoal. Esse aqui eu nem sabia que tinha. É um filme. Que filme é esse? Esse aí é o filme da... Participação especial do meu pai. Esse aqui é um filme do Pica-Pau. Olha, vai ficar... Não está... Eu tô gravando, não tá ao vivo, não dá para perguntar. Vai ser sem edição essa aula aqui. Então, pessoal, olha aqui que legal que ele trouxe para mim para mostrar para vocês. Eu nem sabia que tinha. A gente tinha uns discos de vinil aqui também, mas foram todos embora. Então, aqui o filme que eu falei para vocês. Olha aqui, a gente tinha que usar esse filme aqui, ele ia mostrando as cenas. Não sei nem se dá para ver algumas partes aqui. Acho que não vai dar, não. É o quê? De 8 milímetros esse filme aqui. O cinema antigo era 16. Meu pai disse que do cinema antigo era de 16 milímetros. Então, ó, mais uma dica aqui de como era a gravação, como era feita, por exemplo, nos filmes. E como a tecnologia foi se aprimorando ao longo dos tempos. E aí, pessoal, aqui, quando a gente está falando de audiobook, é importante também destacar que você não precisa ter um equipamento super sofisticado para poder gravar um audiobook. Você precisa, celular, acabou desbloqueando aqui, você pode começar a gravar o seu audiobook no seu celular mesmo. No seu computador também, existem aplicativos para isso. Então, se você quiser narrar um livro um dia, você pode começar por aí, tá? Obviamente, existem empresas que fazem os audiobooks com toda uma ambientação de som, tira ruídos do som, um cachorro latindo ao fundo, uma panela chiando, e é super importante também, mas se você quiser começar a produzir seu audiobook, já pode. Lembrando aqui, pessoal, que não vai ser obrigatória a atividade de produção do audiobook, tá? Não vou cobrar isso de vocês. Vamos lá! Olha só, vamos ver como é que pode funcionar aqui. Tendo escolhido o equipamento que será usado na gravação do audiobook, chega o momento de selecionar a obra literária que será lida. Então, você pode ler um romance, uma história em quadrinhos,
é importante que seja uma história relativamente curta, caso se trate de uma produção a ser apresentada em pouco tempo. Por exemplo, na sala de aula. Então, se a gente fosse fazer esse audiobook, se eu fosse cobrar de vocês, eu iria cobrar o quê? Um conto, eu iria cobrar a leitura de um poema, porque são leituras um pouco mais curtas, porque para você editar tudo isso depois fica mais complicado, né? Então, uma alternativa é buscar uma história que componha a tradição oral, como um dos contos dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm são super importantes para a literatura infanto-juvenil. E, em seguida, reescrever essa história procurando resumir como essa história aconteceu. Dessa forma, é possível ter uma noção, ainda que parcial, de como se constitui a cultura oral de repassar histórias, que vai ser o que a gente vai estudar em português, né? Como acontece a história da cultura oral, de como as histórias passam da oralidade. E aqui, pessoal, existe um texto de uma gravadora, uma entrevista com uma gravadora, que é a U-Book, na verdade. Quero que vocês leiam esse texto, tá? Para poder saber um pouquinho mais sobre essa cultura de gravação de livro, tá? A U-Book fica ali no Downtown. É um aplicativo também, então acho que vale super a pena. É um aplicativo de audiobook, de podcast, então se alguém estiver interessado, não é merchan, tá? É porque realmente está aqui, eu fui pesquisar sobre ela. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e espero que seja um avanço aí para vocês. E ó, vou também compartilhar aqui com vocês uma coisa que eu já deixei engatilhada, que é o seguinte, uma tarefa, tá? Não é uma tarefa obrigatória, é uma sugestão. Eu achei aqui o Relógio de Ouro, que é um conto do Machado de Assis. E achei também no YouTube o audiolivro dele. Então, esse audiolivro tem 25 minutos, coisa rápida. Então, acabou a aula aqui, vai lá ouvir o audiolivro para ver se vocês vão gostar. O que vocês podem fazer? Vocês podem acompanhar a leitura aqui também. Eu já indiquei para vocês na árvore, então facilita bastante. Abre o livro na árvore, clica aqui em Ler Agora. Abre o livro, vê como é, acompanha a leitura que o narrador está guiando para vocês. Ó, já abre lá na parte, são poucas páginas, são 16 páginas. Então, abre aqui na parte e começa a ouvir o livro para ver se você vai gostar ou não dessa questão de gravação de audiobook, de ouvir o livro e tudo mais. Tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi essa a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.